Ó, vou ler aqui em 1 Coríntios 15:58, tá bom? Acho que todo mundo conhece, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Hoje, é minha vez de falar um pouquinho minha história aqui, até a nossa chegada aqui, tá? Aí eu estava pensando lá em casa, como resumir, né? E eu percebi que não dá não. Aí eu vou contar só um pedacinho hoje e depois vai virar tipo amigo sério. Seguinte, por que eu li esse texto aqui? Porque quando eu era criança, na escola bíblica dominical, foi lançado um desafio pelos professores para toda criança decorar um versículo. Aí naquela época eu já era muito competitivo, sabe? E eu queria decorar um versículo máximo. Aí eu pedi ajuda do pai e mãe. Vou mostrar esse aqui, eu achei bonito, né? Eu passei a semana toda decorando e consegui decorar. Eu ainda não sabia nem o que era constante, nem o que era abundante, mas eu decorei. Constante. E aí eu não sabia, mas Jesus já estava trabalhando na minha vida. E aí os tempos foram passando, eu tornei adolescente e eu congregava na maior igreja de Parnaíba. Essa congregação era tão grande que a mocidade era dividida em 4 grupos. Existiam 4 conjuntos enormes, era muito grande, porque não dava conta de uma igreja só cuidar, né? Aí dividia, ficava tipo assim, cada grupo com uns 40 jovens, na mesma congregação. E aí lá era assim, as criancinhas crescendo, quando virava adolescente, os grupos tinham que fazer tipo uma campanhazinha, né, para conquistar. Vem pro meu, que eu vou pegar. Aí o outro, vem pra mim, que aqui tem merenda todo sábado tem lanche. Aí eu, ó, isso aí é bom. E o outro, vem pra mim, que a gente faz festa grande e tal. E eu tava bem nesse lugarzinho que disse, prestes a escolher para qual conjunto eu iria. E meu pai foi chamado para ser missionário no interiorzinho, só areia, onde só tinha um menino. Aí o pai arrastou eu e minha irmã. Eu chamo minha irmã de Nina. Foi eu, Nina e essa menina que já tinha lá, virou a mocidade da igreja. 3. Eu não, gente. Meu Deus, era outra menina lá. Nem lembro o nome dela. Pronto, aí eu saí da maior igreja da cidade para uma das menores, que não tinha jovem, quase não tinha crente, era um irmãozinho, bem simples. Nesse tempo meu pai tinha uma bicicleta e eu também tinha uma. E aí eu tinha que levar minha irmã de bicicleta, ele levava minha mãe. Era longe da cidade, assim, né? A área asfaltada era curtinha, depois já era areia. Muitas das vezes eu tinha que ir empurrando mesmo, porque não dava para ir em cima. E eu simplesmente chorava demais, porque eu não queria estar ali. Porque eu tinha muitos amigos lá na igreja, muitos amigos. E eu chorava. Pedia meu pai para ele me deixar naquela situação. Mas aí ele também precisava de ajuda. E aí, nesse período aí de um ano, mais ou menos, que eu fiquei naquela igrejinha, construíram uma congregação no bairro que eu morava, próximo lá de casa. Essa congregação saiu dessa outra. Eram muitos irmãos que moravam nesse bairro, e aí construíram uma igreja no bairro desse irmão. E aí ficou 4 esquinas lá de casa. E muitos dos meus amigos vieram para lá, inclusive meus primos, meus tios. Todo mundo congregava nessa igreja grande, vieram para essa igreja. E aí eu pedi meu pai, eu e meu irmão chorava. Até que o pai desistiu e deixou a gente ir para essa igreja. Mas ele disse o seguinte: vocês podem ir, desde que vocês não faltem nenhum trabalho, nenhum culto, nada, não pode faltar nada. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi, começamos a congregar naquela igreja. Essa igrejinha, que no tempo era na rua Caramuã, foi onde Jéssica congregava. A gente menos conhecia, congregava lá, aleluia. E aí, nesse tempo, na minha adolescência, era o seguinte: eu vou falar para vocês como que eu era e o que Deus fez na minha vida, tá bom? Eu queria estar na igreja, eu gostava da igreja, eu queria participar de tudo. Eu não tinha vontade de sair da igreja, mas na igreja, no meio da mocidade, eu era uma pessoa que não fazia nada, só vinha, né? E aí eu era muito. Quer dizer, eu sou, porque não sei se parece. Eu
as coisas não brilharam. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho uma timidez enorme. De verdade, inclusive aqui, nesse momento, qualquer hora que eu estou falando assim, é difícil demais para mim, muito difícil sempre, porque eu ainda tenho muita timidez. Porém, aconteceram as coisas que foram trabalhando para mim e superando isso, né? Acabar, eu acredito que não sei se acaba, para mim não acabou não. Mas, na mocidade, era junto, adolescentes e jovens. Provavelmente eu era o mais tímido, o mais calado. Provavelmente o mais magro também. Provavelmente não tinha mais espinha também naquela. Eu era abalado. E aí eu percebi, nossa líder era minha prima, a gente tinha a mesma idade. Eu e ela, a gente tinha a mesma idade. Ela era a líder do conjunto. E eu comecei a ver Deus fazendo coisas na vida da Viviane, minha prima. Que eu fiquei assim. Eu comecei a perceber de verdade Deus na vida dela. Era diferente demais, era muito diferente. E enquanto eu queria saber só de jogar bola, ela queria saber só das coisas de Deus. E eu jogar bola, e as coisas de Deus. Só que eu ia para a igreja. Até que, em um certo tempo, não lembro a idade ao certo que eu tinha, mas talvez uns 14 anos, talvez. Eu decidi que queria servir a Deus, que queria fazer alguma coisa para Deus. Só que eu não sabia cantar, não sabia pregar, não sabia tocar, não sabia nada, evangelizar. Eu só sabia com tudo e levar a Bíblia, só isso. A única coisa que eu sabia fazer era isso, sentar no banquinho e estar lá com todo mundo. Você levantava, cantava, sentava e voltava para casa. Só sabia fazer isso. E aí eu comecei a orar a Deus, pedindo a Ele que me usasse de alguma forma. Eu nunca tive sonho de ser cantor, pregador, eu não tinha sonho de nada. Eu só queria ser usado por Deus para algo. Eu queria me sentir útil na igreja. Eu via muitos irmãos fazendo as coisas e eu me via só um cara que estava sentado ali sem fazer nada. Nem dinheiro eu tinha, então nem não era. Era abalado total mesmo. Aí, até que em uma certa tarde, meu tio trabalhava com eletrônica e aí fui passando um cidadão lá, bêbado, com um violão na mão, tropeçou bem em frente à oficina dele, caiu, quebrou o violão, quebrou o braço do corpo. Ele perguntou se o bêbado vendia o violão para ele por 10 reais. Aí o bêbado pegou e vendeu. Ele levou para casa, pregou ele mesmo com prego assim, torto assim, e deu para meu primo, o Alisson, começar a aprender a tocar violão. E aí o Alisson começou a aprender, o Alan também começou, aí o Jorge também, fizeram uma bateriazinha de lata. E aí eu queria falar de futebol e eles só falavam de música. E eu, oxi, que história é essa? Aí eu vi que não ia dar, né? Eu me ensinei também. Como ele não sabia ler nada, em uma semana ele me ensinava tudo que ele sabia, né? Aí ficou lá, nós 4, todo sem saber de nada. Aí nesse tempo, não é como hoje, que todo mundo começa a falar na internet aí em todo lugar, internet, só as coisas para uma house, aí era caro. E aí não tinha dinheiro, não trabalhava ainda, estava estudando. E aí a gente foi tentando aprender só. Na igreja tinha um irmão que tocava. Ele tocava bem, inclusive. Mas esse irmão ali não queria ser aqui. Não queria de jeito nenhum. Não sei porquê. Esse era mas ele não queria. Aí o pastor chamou ele e disse, você vai ensinar os meninos na frente da igreja. Aí não tem como. Mas ele foi só 2 vezes. Eu lembro que eu ainda não entendia como a música funcionava. Eu passei a noite todinha escrevendo na mão a harpa cristã, né? Alguns hinos que eu queria aprender. Ele chegou e disse assim, não, isso aí não. Aí eu fiquei, não é assim não. Aí me ensinou um dia, eu estudava à tarde e meu primo de manhã. Ele dava aula de manhã, eu aprendi o que ele ensinava e ensinava o meu primo à tarde. Era assim que ele fazia. Mas ele só deu 2 aulas. Mas essas 2 aulas a gente demorou muito tempo para aprender. Só 2 aulas, eu demorei muito tempo. Eu vim para a música sem talento nenhum. Eu não tinha talento de nada. A única coisa que eu sabia fazer era bater palma no ritmo, só isso. De resto, eu não sabia de nada. Só que eu e o Alisson, a gente continuou. E aí,
eu vi que já estava com, sei lá, quase um ano e a gente não tinha aprendido quase nada. E eu vi que não ia para frente. Eu vi, rapaz, não vai também não. Só que em vez de eu desistir, eu estava sendo ensinado, eu tinha líderes, eu tinha pastores. E o que é mais pregado aqui é que a gente tem um Deus que é vivo. A nossa dificuldade, meus queridos irmãos, é que a geração passada, eles não tinham informação de quase nada. A avó do meu tio, que é pastor, ela pregava na rua, ela não sabia ler. Ela abria a Bíblia e falava: está escrito aqui, quem fuma vai para o inferno. Quer aceitar Jesus? Só que ela era tão cheia do Espírito Santo que aquilo tocava as pessoas. Eles tinham fé, eles tinham graça, eles tinham unção e Deus operava maravilhas na vida da geração passada. Mas eles não tinham conhecimento. Era bem baixinho o conhecimento deles. A nossa geração agora é o contrário disso. A gente tem no celular, na internet, estudos de todas as áreas que a gente quiser. Eu quero aprender apologética, exegética, o que eu quiser. Eu quero aprender sobre escatologia, está lá. Tem vários estudos de graça. Então a gente tem informação assim, ó. Porém, experiências sobrenaturais estão cada vez mais raras de acontecer. Quem aqui viveu aí recentemente uma experiência sobrenatural mesmo, daquelas assim, se contar o povo até duvida? É difícil nos dias de hoje, mas o Deus é o mesmo. E aí, naquela minha época ali, eu ouvia muito disso. Eu via direto minha mãe viver essas coisas dentro de casa, coisas sobrenaturais. E aí eu fui orar. Eu lembro como fosse hoje. Eu peguei a guitarra da igreja, que o pastor não deixava levar para casa, que era da igreja. Eu levei ela escondida para casa. Botei ela na minha cama, dentro do meu quarto. Eu chorei a noite todinha, orando, segurando aquela guitarra. Porque eu queria aprender. E eu queria aprender, não era só para tocar. Eu disse para Deus: Senhor, se não for para tocar para Ti, eu quero esquecer do que eu já aprendi. Eu quero louvar e bendizer o Teu nome. Daquele dia em diante, tudo começou a mudar. Eu treinava as coisas, começou a dar certo. As coisas começaram a fluir. Veio outros músicos lá para a igreja, começou a ensinar a gente. E nisso, eu fui começando a tocar bem. Minha avó, aí eu vou abrir o parênteses bem aqui. Na minha decisão de aprender a tocar, de comecei a querer tocar bem, eu estava entrando no ensino médio. No ensino médio, meu pai decidiu me colocar na melhor escola da cidade. Era muito caro, muito caro, muito caro. Meu pai era missionário, minha mãe trabalhava como costureira. A gente sim passava uma dificuldade grande lá em casa. Mas o sonho do meu pai era ver 2 filhos dele formados, eu e minha irmã. E aí ele me colocou nessa escola. Não sei como foi lá. Consegui uma bolsa lá de 50%. Ainda assim ficou muito caro. Fui em casa calcular 12 vezes o valor que era, dava muito dinheiro. Eu pensei, eu não posso reprovar. Eu já estava tranquilo, eu não posso aprovar, é caro demais, meu pai está se matando. Só que nessa época ainda, primeiro ano ali no ensino médio, foi quando eu comecei a decidir tocar de verdade. E o meu pai simplesmente se tornou totalmente contra essa decisão. Não é contra assim, de não apoiar. É contra no sentido de que ele deixou de ser o meu melhor amigo que eu tinha para ser o meu maior perseguidor em relação a isso. Meu pai me perseguia mesmo. Ele não podia chegar em casa, se eu tivesse com o violão na mão, ele inventava qualquer coisa para eu fazer para eu soltar o violão. Só que quanto mais ele dizia para mim não aprender, mais eu ficava com raiva e mais dizendo, agora que eu vou aprender. Talvez isso me serviu de combustível, né? Mas na época não foi muito mais. Meu pai era meu herói, meu amigo, meu parceiro, me ensinou tudo. E agora a gente morava na mesma casa e quase não se falava mais, porque aí eu adquiri o sonho de tocar para Deus. Porque eu não via ninguém na minha cidade fazendo isso. Quando eu comecei a tocar melhor, eu olhei para dentro da igreja, para todas as congregações, e não vi um músico que me inspirasse a ser como ele. O meu professor de guitarra, a essa época, era o melhor músico da cidade. O nome dele é Ronaldo.
Ele morava uma rua atrás de mim. Ele era o melhor guitarrista da cidade no tempo. O melhor guitarrista da região, sim. Muito melhor que todos os outros. E ele não era crente. E aquilo ali me deu uma raiva. Porque eu pensei, não, tá errado. Tudo que é de Deus tem que ser melhor. Aí eu pensei, o melhor guitarrista tem que ser crente. Aí eu pedi para Deus, eu falei, ó Deus, é o seguinte, eu quero ser o melhor guitarrista dessa cidade. Não para me aparecer, mas para que, se outras pessoas quiserem aprender a tocar, eles possam olhar para alguém, para mim, e em mim achar uma inspiração para ti. E aí fui em busca disso, orar, buscando isso. E outra coisa, eu pedi para Deus preservar o meu coração, para não deixar ter orgulho, soberba. Porque, irmãos, todo talento que se tem, que alguém começa a elogiar, a gente é ser humano e é tendencioso a deixar de ter seu coração. E Deus foi tão misericordioso comigo que enviou para a minha igreja Raimundinho, o nome dele. Enquanto Ronaldo era o melhor guitarrista que existia naquela região, Raimundinho era o melhor tecladista. Inclusive, eles tocavam na mesma banda, a melhor banda de toda essa região. Eles eram da mesma banda. Só que o Raimundinho aceitou Jesus e foi morar pertinho de casa. Aí ficou eu, uma rua atrás, Ronaldo, e uma rua na frente, o Raimundinho. E o Raimundinho ficou congregar comigo. E aí ele foi me discipular. E aí ele foi me ensinar o que eu pensei que tudo era música. Ele mesmo novo convertido me ensinou que a música sempre está em segundo plano. Na realidade, tudo está em segundo plano. O primeiro plano sempre vai ser glória e louvor a Cristo. Quando ele me ensinou isso, tudo mudou na minha vida, tudo. E o que eu tenho buscado daquela época até hoje, fazer isso. Quando eu casei com Jéssica, a gente fazia várias orações sempre, e fez oração no nosso casamento. A gente disse assim para Deus: Jesus, estamos casados, e o que o meu casamento puder glorificar o teu nome, pode mudar a gente. Só que se você fala e fala com verdade, Deus ouve. E aí, tudo na minha vida, na minha vida, o nosso casamento, todos os caminhos que a gente foi direcionado, foi por obra e ação de Deus. A gente tem seguido caminhos que eu pensei que nunca viveríamos. Eu estou acelerando muita coisa, tá? Eu pensei lá em casa, mas está indo também. Beleza, tá nessa fase aí onde eu estava tocando já bem. E entrei em algumas bandas, comecei a tocar e tal. Meu pai, a uma certa época, entendeu. Ele me viu tocando, na verdade, no congresso. Ele me viu tocando, me viu chorando lá e tal. E ele disse que Deus falou para ele: se eu aprendi a tocar, quem escolheu não foi eu, sim ele. E aí ele veio, ele pediu perdão, ele chorou, estava se abraçando. E aí Deus reatou de novo a nossa amizade, a nossa aliança. E novamente, hoje, meu querido pai, pastor, é o meu melhor amigo. E aí fica essa palavra também com vocês: não tem melhor amigo que pai e mãe. Pai e mãe é o melhor amigo que vocês podem ter. Ah, mas não sei o que, meu pai vai frente. Ainda assim, a Bíblia manda honrar. Honra o pai e mãe, porque isso é mandamento. A gente tem que amar nossos pais, nossos líderes, nosso pastor, os missionários, a obra de Deus. Tudo isso faz com que bênçãos nos alcancem, tá? O tempo foi passando, Johnny já tocava, aí eu comecei a amar tanto isso que eu não queria, agora eu não queria fazer mais nada, só queria tocar, só tocar. Só que eu sempre orava assim: Senhor, eu quero ser o último a tocar, ser o último a tocar. E aí, eu acho que era 2013. Pronto, no ano de 2014, 11 anos atrás, em um certo culto de sexta-feira, o pastor olhou para a igreja e disse: João, Deus disse para mim separar jovens de adolescentes, e agora os adolescentes vão ter um líder. E aí eu sentadinho nos músicos assim, desse jeito, tá morto desse líder aí. Porque eu conhecia quem era o adolescente, os meninozinhos, os santinhos, as bencinhas. Eu conhecia eles, eu falei: desses aí estão mortos. Depois disso daí já era. Beleza, ele orou. Numa sexta-feira, também no culto de doutrina, ele disse:
Irmãos, Deus me deu o nome do líder. Eu estava no meu quarto hoje à tarde e o Senhor falou claramente no meu coração o nome dos líderes de adolescentes. Aí eu falei, Deus me disse assim, hoje na escola, quem é o coitado? O culto rolou, final do culto, pastor. Vou chamar agora aqui na frente os novos líderes de adolescentes. É um casal, Johnny e Jéssica. Eu digo, rapaz, eu olhei assim, pensei, tô morto. Pronto, foi eu e Jéssica lá na frente. Mas aí, meus queridos irmãos, eu sempre aprendi, eu sempre me ensinaram que se é Deus que está colocando, pode sem medo, pode jogar, igual o pessoal diz, né? Pode entrar com 2 pés. Se for Deus, e eu acredito, esse pastor, ele é um pastor de respeito, de caráter, usado por Deus. E se ele falou aquilo, se foi Deus que realmente chamou e deu o nosso nome, eu creio naquilo. E ali, naquele momento, começou o nosso ministério de liderança. Ah, Johnny, tu aceitou assim de boa? Claro que não. O ser humano é teimoso, a gente é teimoso. Eu não queria não, eu sabia que era de Deus, eu sabia. Mas eu ficava teimoso. Não, negócio é tocar. Deus disse isso. Porém, quando a gente pede para Deus, Deus dá. E aí, desse início de liderança para até hoje, Deus sempre coberto a minha vida com dons e talentos que eu pensei que nunca teria. O fato de eu começar a servir a Deus abriu portas para mim que eu pensei que nunca viveria. E quando a gente serve a Deus com sinceridade, integridade e vontade mesmo de servir, Ele abre qualquer porta que seja necessária para a gente. Naquela época, quando eu ainda na minha adolescência, sempre sonhei ter um bom casamento. Deus me deu a mulher da minha vida, cadê aqui? O nosso casamento, como aconteceu o nosso casamento, vai ficar para outro dia, porque também é uma história que foi milagre de Deus, de verdade. Cada detalhe do meu casamento foi um milagre do Senhor. Cada detalhe do meu emprego na Caixa foi um milagre do Senhor. Cada detalhe da minha ida para a corrente foi um milagre do Senhor. Cada detalhe da minha volta para o norte do Piauí, para eu estar em Piracunga, foi um milagre do Senhor. E o dia de hoje, nós estávamos aqui reunidos, também é um milagre do Senhor. Eu quero deixar nesse meu breve resumo aí, insignificante, bem pequenininho, que eu não contei quase nada para vocês, para tentar colocar no coração de vocês hoje, é que Deus, Ele conta com a gente no dia de hoje. O que é ensinado na igreja, na frente, geralmente é: busca Deus, você pregador, você cantor, pregador, cantor, missionário. Deus tem muito mais além disso. Deus quer usar médicos, advogados, diretores de universidade, reitores, funcionários públicos, pessoas da justiça, empresários. Deus quer usar cada pessoa com seus detalhes particulares. Deus, Ele está me usando durante toda a minha vida. Eu sou cheio de falhas, cheio de dificuldades, cheio de defeitos, mas eu escolhi uma coisa: servir a Deus. E eu tenho feito isso, tenho buscado fazer isso. E sabe por que eu sei que o trabalho da minha cidade esse ano vai dar certo? É só por isso. Muitas pessoas têm eu e Jéssica como bons líderes de mocidade nesse estado inteiro. Aí eu olho para nós dois, às vezes a gente chega lá em casa, a gente fica olhando assim: poxa, o que eu tenho demais? O que Jéssica não faz? Nadinha. Nada. Não tem nada demais, né, Deus? Só isso, só o desejo de servir a Deus. E aí vocês vão ter da gente, enquanto a gente estiver aqui, o máximo que a gente puder dar, seja em qualquer área, seja na música, nas experiências, na conversa, na dificuldade, buscando a palavra, buscando em oração, ensinamento, tudo que vocês precisarem da gente, no Hermes e no Orlando.
foram fugir, ó. A gente foi lá ali, volta pra cá. A gente precisa de ajuda. Por quê? Sabe por quê? Porque esse departamento hoje ainda está pequeno, mas ele vai crescer. E quem vai fazer ele crescer são vocês, somos nós. Nós vamos os jovens que tem nessa cidade aqui. Vamos trazer ele para cá, vamos discipular eles, vamos fazer ele amar Jesus acima de tudo. E por isso a gente precisa de toda a ajuda possível. Então, para finalizar essa minha palavra de hoje, vocês vão ver, conhecendo a gente no dia a dia aqui, a coisa mais feliz que eu sinto em mim hoje, eu tenho uma alegria que ela não para não. Pode estar, minha vida pode entrar em qualquer, pode virar de cabeça para baixo, como virou há 3 anos atrás. Eu chorei muito 3 anos atrás, desesperei 3 anos atrás. Porém, eu tinha uma alegria no meu coração. Quem conduz a vida do crente é Cristo. Não importa para onde ele seja levado. Se você está fazendo as coisas direitinho, quem vai endireitar os caminhos é Ele. E aí, em meio ao meu desespero, eu tinha sempre uma esperança. Foi Deus que me trouxe. É Deus que me conduz, é Deus que me leva. E é Ele que vai fazer o meu caminho prosperar. E a minha vinda para cá, para Piracuru, foi debaixo de uma promessa direta. Que eu nunca tinha recebido uma promessa dessa. Direto assim, é contigo, é isso. Legal que tem vídeo, né? E eu venho com você vontade. Pô, que massa essa promessa. Em breve eu compartilho essa promessa com vocês. Mas assim, vocês são o presente que Deus tinha para mim, tem para mim esse ano. Quando a gente recebe um departamento para cuidar, é um presente que Deus nos dá. E aí, por mais trabalho que possa dar, porque para mim, vocês não deram ainda nenhum trabalho. Pelo contrário, vocês me trazem alegria. A gente tem que trabalhar então, né? Para trazer novas pessoas para cá. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa cidade, que eu ainda estou conhecendo. Vocês também eu estou conhecendo. Assim, as características de cada pessoa, né? Porque eu gosto de estar brincando, de estar sorrindo. Mas eu também gosto de ajudar naquilo que eu identifico que eu posso ajudar. Não conheço ainda ali o talento futebolístico ali dos meninos, mas em breve eu vou estar jogando uma bola. Eu gosto muito de fazer churrasco lá na casa do Noé, que tem uma churrasqueira lá que não foi usada naquele dia. Em breve eu vou ela também, tá bom? Eu gosto muito de tomar café, e eu já falei várias vezes, vou falar toda vez, quem quiser me chamar para tomar café, eu levo porra, eu levo tudo, mas só o café que eu vou lá. E aí eu queria lançar um desafio para vocês, tá bom? Primeiro desafio do ano é o seguinte, faltando algumas pessoas, né? Mas a gente vai colocar lá no grupo. Galera, lá em Corrente, eu fui numa congregação, eu cheguei numa congregação, disse que ia visitar lá no interior. Cheguei lá, eu e Jéssica, eram 3 adolescentes, o filho do pastor e o filho da Lídia. Pronto, era essa mocidade daquela igreja. 3 adolescentes, o bichinho cantando tudo ruim, tudo. Aí eu fiquei morrendo de. Assim. Falei, ó, galera, é o seguinte, eu eles 3 e falei. O primeiro ganhar um jovem para Cristo aqui, me liga que eu volto aqui e dou um presente top. E aí tinha um meninozinho assim, que ainda não era adolescente, mas ele ouvia. Aí eu vi que ele tocou e assim. Eu falei, tu também, tu tá no desafio. Se tu também, aí ele, tá bom. Ou aquele meninozinho sai desse interior, começou a pregar. E aí começou a convidar, e aí teve um grupo lá, ele conheceu os amigos lá dele. E aí na hora do convite, criancinha, eu acho que ele tinha uns 9, 10 anos. Aí ele foi lá e tal, e a meninazinha, não quero sair Jesus não, quero depois. Aí ele, e se não tiver depois? Missionário. Pois a meninazinha aceitou Jesus, ficou firme, ganhou os amigos. Em coisa de 1 ano, saiu de 3 para 8, depois 12, e eles já fizeram 2 congressos de jovens naquela congregação. Cresceu e prosperou no meio do mar.
agora ali é interior. Bravo mesmo, assim, interiorzão. E Deus abençoa. E aí eles eram adolescentes. E eu passei esse desafio a eles. E para vocês, vai ser quase o mesmo desafio, só que em dobro. A gente vai combinar bem. Qualquer um de vocês, o primeiro, ganhar 2 jovens para Jesus aqui, para a mocidade, vai ganhar, sabe o quê? Eu digo, nem ela não sabe. Um carro. Um carro. Um carro. Carro de mão, tá vendo? Igual o carro do irmão cheguei. Tá, eu vou dar um presente especial. E vai passar um final de semana também lá em Paraíba, na praia, que eu pago comigo e Jéssica. Tá bom? Não é pra fazer só pra ganhar, não, galera. O ganho é só pra incentivar vocês. Ó, o sentimento que a gente vai trabalhar esse ano aqui com vocês. A gente ganhar alguém, tá bom? Ganhar alguém pra Cristo. Meu amigo tem que servir a Jesus, porque vocês querem que o amigo de vocês suba no inferno, né? Que amigo é esse? A galera tá lá na escola de vocês, no trabalho de vocês lá, tudo já procurando eles. Tem que trazer para a casa de Deus, amém? Todo mundo entendeu? Tem que ganhar quantas pessoas? 2. Se ganhar mais. Ganha mais. Não.